capitão da primeira divisão fica totalmente inconformado, porque na verdade parece até que foi a Shiro que acabou com o bicho, né? Acabou com o Kaiju. E ele tá olhando ao que aparenta ser o Twitter, né? Do mundo do Kaiju número 8. E vendo que as pessoas estão falando dele, né? Que a Shiro tá levando todo o crédito e que aposta que o Narumi tá aos prantos, porque os capitães precisam de elegância e o Narumi é cringe. O telefone dele toca e a Shinomiya pergunta pra ele se ele não vai atender, porque já tá tocando há um bom tempo. E ela fala: o mais forte do Japão está pesquisando o seu próprio nome. E ele fala: relaxa, relaxa, deve ser alguma reunião do Sal, alguma coisa, né? Pra falar de coisas chatas e coisas que ele não quer participar. E ele fala: pra que eu tenho que ir pra esse inferno em plena luz do dia? E o vice-capitão então dá-lhe um chute falando que, né, é o seu trabalho, então ele tem que fazer isso mesmo. E ele pega ele pelas orelhas e fala: vamos indo. E ele fala: para que essa pressa é tão importante assim? E o vice-capitão então fala: é sobre o Kaiju número 8. Então cortamos para o Kafka e ele tá ali treinando e fala, né, que já passou 5 dias e nada ainda. E que ele lembra, né, que o Isao falou para ele mostrar que ele pode ser útil, né, para a força de defesa contra os Kaiju. E ele continua pensando no que ele pode fazer, né, pelos bens daquelas pessoas que confiam nele e que ele vai obedecer a qualquer ordem. Nisso, várias pessoas chegam e chamam, né, falando para ele ir com ele. E ele pensa que até que enfim. E ele está na mesma sala com o Capitão Narumi, né, o capitão da primeira divisão. E o Capitão Narumi então fala: Kafka Bino, por que ele está aqui? E Isao fala, né, que vai movê-lo para a primeira divisão, deixando sob o cuidado da primeira divisão. Então a Kikuru pensa: juntar um dos kaiju mais fortes de todos os tempos com o capitão anti-kaiju mais forte do Japão ia ficar uma divisão muito forte, que irá se formar a divisão mais poderosa, capaz de enfrentar qualquer desastre. E Isao ainda continua falando que vai lhe dar uma chance de mostrar sua força e convencer todos, né, após essas batalhas. Quando ele ia falando que aceita, o capitão Narumi fala que não, ele não precisa do Kaiju número 8 e que ele não quer, não, e não valeu. Com aquela cara de sonso dele. Kafka então fica com aquela cara meio assim: hã? Mas como assim? Aí ele fala que a divisão mais forte de todas só precisa dele, né? Que ele tem força suficiente para derrotar qualquer ameaça. E que se for só isso, dá licença que ele tá indo embora. Isao então fala que é engano dele, que há um Kaiju número 8 que se disfarçou de humano para ficar oculto. E também teve o Kaiju número 10 que controlou outros Kaiju, né? Esses são claramente diferentes de outros Kaiju que já tinham enfrentado, né? Já tinham lutado antes. Que eles avançam dia após dia, tentando superar todos os desastres causados pelos Kaiju, mas que eles continuam evoluindo de maneira desconhecida. E ele fala que os piores desastres ocorrem quando sua arrogância te faz pensar que você tem tudo sob controle, que ocorrem de um jeito que elas até alteram suas percepções do mundo, que por isso nós também precisamos evoluir, Narumi, conclui o Isao, né? Narumi então fica com a expressão de que talvez, né, seja necessário aceitar o Kafka na sua divisão. Só que ele se questiona, né? Esse é o tipo de confiança que você tem em mim, Isao? Seria bem mais fácil se o número 8 virasse uma arma especial para mim. Então Kafka fala pro capitão, né, Narumi, que ele não pode morrer ainda, porque ele tem uma coisa que ele precisa fazer, um objetivo que ele ainda não cumpriu, e a gente sabe, né? E é para isso que ele vai agarrar em toda e qualquer oportunidade que ele tiver, que ele é Kafka Bino e ele ficará sob os cuidados da primeira divisão. E então o capitão Narumi fala o que ele falou para Shinomiya, né, no capítulo anterior, que ele não liga para modos e nada, que ele só quer que ele mostre resultado e poder. E se ele perder o controle de novo, ele vai acabar com ele num instante, transformando ele no seu traje. Kafka então o agradece
E Narumi sai caminhando, né, dando as costas pra cá, fica fingindo que nada tá acontecendo.